O encontro com o rei Bimbisara. Não temos meios de saber se Sakyamuni, ao escolher Magadha como lugar onde praticaria suas austeridades religiosas, sabia da existência ali dos 6 preceptores não budistas discutidos acima. Não há qualquer registro indicando que ele tenha se encontrado com eles durante sua estada na cidade. No tocante a essas questões, só podemos especular com base no que se conhece sobre o seu meio educacional. Parece que Kapilavastu, a cidade natal de Shakyamuni, possuiu excelentes meios educacionais e se diz mesmo que algumas famílias de Koshala, o estado mais poderoso do qual eram dependentes os Shakyas, enviavam para lá seus filhos a fim de serem instruídos em artes civis e militares. Aparentemente, os Shakyas, embora politicamente débeis e obrigados a se colocarem sob a tutela de Koshala, constituíam um povo orgulhoso e esperto que tinha a educação em alta estima. Indubitavelmente, durante seu período escolar, a primeira das 4 fases tradicionais da vida indiana, Shakyamuni estudou os ensinamentos do Brahmanismo, embora não conste o nome de qualquer mestre de quem teria recebido instrução. Pode ter estudado numa escola comum, como os demais filhos de membros da classe Brahmani, ou quem sabe seu pai chamou mestres Brahmanes ao palácio e lhes ordenou que educassem o filho num dos jardins de recreio que mandou construir para ele. Tudo o que sabemos, segundo a lenda, é que o jovem Shakyamuni deixou atônitos os mestres com seus rápidos progressos em escrita e aritmética e a ampliação de seus conhecimentos. Num meio intelectual dessa ordem, é improvável que ele pudesse ter obtido conhecimentos muito detalhados dos novos movimentos culturais e filosóficos que surgiam no estado de Magadha. Ainda assim, embora em menor escala, os mesmos tipos de movimentos deviam estar ocorrendo também no vizinho estado de Koshala. E não posso deixar de sentir que Shakyamuni, com sua aguda inteligência e sensibilidade, deve ter sabido quase intuitivamente que novas e poderosas forças se agitavam no mundo fora de Kapilavastu. Os vagos boatos que lhe chegaram ao conhecimento durante seu tempo de estudante a respeito das novas correntes intelectuais e espirituais podem ter voltado de repente à memória quando chegou à vida adulta e resolveu iniciar a vida religiosa, levando-o a dirigir seus passos na direção de Magadha. Ao chegar a Rajagaha, a capital do estado de Magadha, é provável que tenha vagueado pela cidade e arredores observando os estilos de vida praticados pelos vários ascetas e líderes religiosos ali reunidos. Sabemos que, no curso dessas perambulações, foi notado pelo olho agudo do governante de Magadha, o rei Bimbisara. Segundo a tradição, o rei, olhando do alto de uma torre do palácio para o grande número de ascetas que andavam pela cidade pedindo esmolas, notou Shakyamuni e, compreendendo que ele não era pessoa comum, ordenou a seus servos que seguissem o jovem. Cumprindo a ordem, descobriram eles que Shakyamuni estava vivendo no sopé do Monte Pandava, situado a oeste da cidade, o que comunicaram ao rei ao voltarem. Assim informado, o rei Bimbisara, acompanhado por uma comitiva, dirigiu-se pessoalmente ao local indicado a fim de conhecer o futuro Buda. A cidade de Rajagaha, incidentalmente, que era, ao que tudo indica, a maior cidade da Índia na ocasião, situava-se numa região cercada de montanhas. Entre elas, o Monte Pandava,
e o famoso Gridrakuta, ou Pico dos Abutres, no qual se diz que Shakyamuni pregou o Lotus Sutra. Se verdadeira a história, sugere que havia algo notável na aparência de Shakyamuni. Talvez uma espécie de luminosidade indefinível que atraiu a atenção do rei. Indica também que o rei era homem dotado de percepção extraordinária, pois conseguiu localizá-lo na multidão de mendicantes religiosos. Na verdade, a história deixa implícito que esse rei não foi líder comum. Num período em que a sociedade indiana passava por um processo de mudança turbulenta e pequenos estados tribais estavam sendo engolidos por vizinhos mais poderosos, o rei Bimbisara conseguiu não só proteger seu povo do perigo, mas fortalecê-lo e estender em muito a sua esfera de influência. Voltando ao relato do encontro entre Shakyamuni e o rei, conta-se que quando o soberano chegou ao sopé do monte Pandava, encontrou Shakyamuni sentado em repouso. Aproximando-se dele sem hesitação, disse o rei: "Sois jovem em anos, belo em aparência, e pareceis de origem nobre. Dar-vos-ei toda a riqueza que desejardes, meus batalhões de elefantes e as melhores e mais bravas tropas de meu exército estão a vosso comando." O rei perguntou-lhe, em seguida, de onde ele era. O jovem respondeu que era um príncipe do reino dos Shakyas, que se encontrava sob a hegemonia de Koshala. No tocante ao oferecimento do rei de riquezas e comando de seus exércitos, respondeu Shakyamuni: "Deixei meu lar e família, e não tenho desejo de coisas mundanas. Os desejos mundanos trazem muitos apegos, e só quando livres deles podemos encontrar paz e repouso. Sabendo disso, escolhi a vida ascética a fim de buscar a verdade. Só este é meu objetivo, nada mais desejo." Esse trecho retirado do que parece ser uma das obras mais antigas dos cânones budistas indica que a profunda impressão Shakyamuni produziu sobre o rei, inspirando-o a oferecer riquezas e o comando de seu exército ao jovem. Como todos os líderes políticos competentes de todos os países, o rei Bimbisara deve ter estado constantemente de sobreaviso à procura de homens de capacidade incomum, que pudessem contribuir para o desenvolvimento futuro de seu estado. E algo na postura de Shakyamuni disse-lhe que se encontrava na presença de um desses homens. Conjecturaram alguns estudiosos que o rei Bimbisara, ao oferecer colocar seus exércitos sob o comando de Shakyamuni, já sabia que o jovem era o príncipe herdeiro do reino dos Shakyas, dependente de Koshala, o principal rival de Magadha, e que tinha esperança de, dessa maneira, atrair o reino de Shakya para sua própria esfera de influência política. Duvido, porém, que ele tivesse esses motivos subalternos. Prosseguem as escrituras relatando que, tendo Shakyamuni recusado o oferecimento, o rei não insistiu. Em vez disso, solicitou-lhe que, quando alcançasse a iluminação que buscava, permitisse que ele, o rei, se tornasse a primeira pessoa a quem revelasse a recém-descoberta verdade. Na verdade, sabemos que depois de ter alcançado a iluminação, Shakyamuni voltou, de fato, a Magadha, embora essa não fosse sua primeira parada na jornada, e que na ocasião o rei Bimbisara tornou-se um de seus adeptos. O rei Bimbisara é mencionado em várias escrituras e seu nome é bem conhecido dos fiéis do budismo. Mas, a despeito de sua glória precoce, parece que seus anos finais foram de infelicidade, pois seu filho
Ajatashatru chefiou uma rebelião contra ele, aprisionou-o e finalmente mandou executá-lo. Talvez por essa razão ele já houvesse cumprido sua missão na vida, embora não possamos deixar de pensar na severidade do golpe que lhe foi desferido pelo destino.